associados, pensando em você, estamos iniciando o quadro Segredos da Família Anapes do programa Anapes em Casa. E a dica de hoje é como fazer uma maquiagem para o dia a dia. E eu estou aqui então com o Alexander, que vai falar para vocês, vai explicar os truques dessa maquiagem. Vamos lá? Olá, muito bom dia, eu sou o Alexander, maquiador especialista em pele negra, cursando estética e cosmetologia, e eu vou dar aqui pra vocês algumas dicas de maquiagem para o dia a dia, usando essa modelo super especial aqui, certo? E espero que vocês aproveitem as dicas e, ó, vai ter desafio depois. O primeiro passo para a maquiagem é estar com a pele bem limpa e higienizada. O que pode utilizar nesse momento é uma água de micelar, uma solução de limpeza bem simples, ou até mesmo um demaquilante. Jamais podemos dormir com maquiagem, porque isso só vai estragar a nossa pele, né? Nós temos que cuidar muito bem da nossa pele. Logo após a limpeza, é bem importante a gente usar algum tipo de hidratante também. Se usarmos a base direto na pele, a pele automaticamente vai sugar toda a água da base. Olha, E vai fazer com que a base comece a craquelar. E aí tu vai perder todo o efeito da tua base, ou ela vai durar muito menos tempo do que deveria. Então, sempre aplica um bom hidratante antes de fazer a maquiagem. Pois que coisa interessante isso, né, Alex? Porque tem muita gente que pensa que aplicar o hidratante antes não vai fixar a base. Deixa a base mais escorregadia, digamos assim. Ela deixa a pele mais lisinha até. E isso faz até com que dure muito mais a maquiagem. Olha, tá aí uma dica, ó. Passar um hidratante antes, então, de colocar a base. Muito bom. Agora o próximo passo é acertar o tom da base. E como é que eu faço isso? Geralmente eu faço um teste direto no rosto. E nesse teste, o que eu faço? Quando eu aplico a base, ela tem que simplesmente sumir na pele. Então, se ela some, é sinal que eu estou com a base correta. E aí eu posso aplicar em todo o rosto. Tá, e para nossas associadas, vamos supor que elas não têm o pincel. Elas vão ter que usar as mãos. Vai ter que usar a mão. E nesse momento, mão higienizada, Sim. álcool gel nas mãos. Muito. E vai lá no dedinho. Começa aplicando sempre assim no centro do rosto e espalhando para as extremidades. Porque é no centro do rosto que nós precisamos deixar a pele mais uniforme. E ao redor do rosto não tem tantas imperfeições. Então não precisaria de uma quantidade muito grande de base. Então a maior quantidade a gente sempre aplica no meio do rosto e vai puxando para fora dessas extremidades que vai conseguir um aspecto bem mais natural. Como é que se deve usar o corretivo? Como é que eu disfarço a minha olheira? Para disfarçar, eu coloco uma gotinha bem abaixo da íris. Se eu for usar com um pincel, esse corretivo líquido. Sim. O tom, sempre o tom mais próximo ao tom da pele ou um tomzinho mais claro. E aí com uma esponjinha, que se chama de Beauty Blender, e vou dando batidinhas. E é sempre com batidinhas. Sempre com batidinhas, porque se eu esfregar, eu vou tirar o corretivo do lugar onde eu quero que ele esteja. O próximo passo também agora é usar um pó com as cores da pele. Eu gosto de usar o pó solto porque ele tem um efeito mais natural. Aqui estou espalhando, deixando bem espalhadinho. Eu estou dando uma ênfase também na maçã do rosto, que é para já deixar uma corzinha mais bronzeada. Já serve até como um pré-blush, que eu digo aqui, né? Um pré-blush. Se não gosta de blush, já pode deixar só ele mesmo. Só ele. São muitas dicas, na verdade. Aqui nós vamos pro blush, então. Eu gosto de tons mais rosados no blush, principalmente se eu já usei um pó de efeito bronze. Né? Eu também não vou exagerar no blush, eu gosto de dar aqui assim, um toquezinho, 2 toquezinhos. E aí eu venho com um pincel bem na marquinha do sorriso. Nessa Jill vai dar um sorriso pra nós aqui agora, olha só. Bem na parte do sorriso, e é isso. Não precisa exagerar. Um toquezinho, 2. Maquiagem dia a dia.
Para aquelas que não gostam de sair de casa sem colocar algo no rosto, então já vai uma dica. Agora nós vamos para os olhos. Gostou dessa pele? Gostei, tá ótimo. Tá muito Fica bonita. super natural, fica leve. Verdade. Né? Antes de passar a sombra, eu gosto de fazer o quê? Dar uma gotinha do corretivo na pálpebra. E espalhar também com a esponjinha antes de passar a sombra. Porque serve para uniformizar também a cor da pálpebra e serve para fixar a sombra. Como o olho, o olho tem uma pálpebra móvel, sim, que fica piscando a todo momento, essa sombra ela corre o risco de sair. Ela vai voar. Então, se eu passar um corretivo cremoso e aplicar a sombra, ela vai grudar com mais facilidade. Claro. Vai durar o dia inteiro. Dura mais tempo. Na maquiagem do dia a dia, eu costumo usar tons pastéis, que nós chamamos. Ó. São tons de marrom. Ou alguns tons de pele também. Um efeito bem simples, que é muito fácil de fazer, é aplicar aqui no cantinho, a parte externa, acima da raiz dos cílios, uma quantidade de sombra, deixar bem preenchida, e fazendo uma bolinha, um círculo, espalhando, subindo essa sombra, bem devagarinho, bem de leve, até dar um efeito esfumado. Porque a gente tem que saber espalhar bem essa sombra, né? Até para não colocar grandes quantidades. Olha ali um olhinho, como ele já dá Sim, já mudou. um efeito. É. E agora o que sobra no pincel é o que eu vou puxar para dentro do olho. Se é para o dia a dia, só o que está aqui no pincel já é o suficiente para eu colocar lá no cantinho interno. Olha, bem interessante. Para o dia a dia também pode-se usar o lápis. Eu gosto de usar lápis marrom ou preto. Ou também com um pincelzinho de maior precisão, eu posso usar a mesma sombra que eu apliquei nos olhos. Na parte de cima, eu posso colocar na parte de baixo. Não preciso fazer todo o contorno do olho, posso botar só nesse cantinho aqui, para deixar mais destacado. Pois é, o delineador, esse é bem complicadinho. Até pra mim é complicadinho passar. A minha dica é o delineador em caneta. O delineador em caneta, ele é uma canetinha que ele faz um traço. Olha, riscou. Bem simples. Mas a dica que eu dou é, faz os tracinhos, pontilhadinho lá da escola. Faz um tracinho, faz outro, vai fazendo vários pontinhos. E aí lá no final tu vem e junta os traços. Ou um jeitinho também é começar da metade pro final. Faço a metade, vou até o cantinho, até o último cílios. E depois eu vou avançando esse traço. Vou puxando para dentro, fazendo um tracinho em cima do outro, até completar uma linha. Nós vamos para o rímel. Eu gosto de um pincel aplicador que seja bem fininho, para poder atingir todos os cílios. E aí, ó, olhando para baixo, e a mulherada vai ficar com um olhar bem marcante. Eu vou aplicando praticamente quase que assim, fio a fio, ó. Lembra da base? Pega um cotonete, um pouquinho de base e limpa lá onde borrou. Olhando pra cima. Qual é a forma mais fácil de fazer? Fazer um vai e vem. Mas isso não vai embolar os cílios? Não, aí no momento de ele começar a embolar, eu separo eles. Eu preciso fazer esse movimento de vai e vem para poder aplicar a máscara. E aí depois eu vou lá e separo, penteando ela. Ah, bom. E aí fica o famoso olhinho de boneca, né? É, fica o olho de boneca, exatamente. Hoje se usa muito
o batom ou o gloss mate, né? Mas esse mate, muitas vezes ele fica muito seco na boca, né? Eu sei que ele dura mais, ele é mais durável e tudo, mas ele também fica muito seco. O que fazer para não deixar esse batom tão seco assim na boca? A minha dica é usar sempre, antes do batom mate, um pouco de batom cremoso. Eu faço então primeiro uma camada com batom cremoso, para depois aplicar o mate por cima. Daí a boca vai permanecer hidratada, Exatamente. vai permanecer cremosa. Porque se o batom mate craquelar, o batom cremoso vai estar lá embaixo, sim, fazendo o efeito dele, ó. Tá muito bonito. E agora eu venho com o batom mate por cima. E ele não vai dar aquele efeito de batom craquelado. Um truque do cotonete, se deu alguma falhinha, E lápis labial? resolvido. É uma coisa que se usa ainda. Usa ainda. Tá. Não, é Se porque usa tem coisas, ainda. né, que também na maquiagem saem de moda. A gente sabe disso. Tem coisas que saem de Sai, moda um volta. tempo, depois volta. Não, o lápis também é uma coisa que se usa. Às vezes é bom até também, se tu for usar só o batom cremoso, usar o lápis para dar uma isolada, né? Sim, para ele não escorra. Sim, para que ele não escorra para fora da boca. Exatamente. Então nós vamos à sobrancelha, tá? Quando a gente tem bastante pelinho na sobrancelha, eu penteio ela antes, né? Não deixo ela bagunçada, para poder fazer o preenchimento correto. E aí, como eu falei, eu gosto de usar um corretivo, um produto em pasta que é para não danificar a sobrancelha. Eu tenho aqui minha paletinha de corretivo e eu vou usar esse tom aqui, ó, que é o mais clarinho, no início da sobrancelha. Eu gosto de usar 2 tons na sobrancelha, porque se eu usar um tom único, eu vou deixar a sobrancelha muito pesada. Então, se eu começar com um tom mais claro e terminar com mais escuro, eu trago uma naturalidade bem maior para a sobrancelha. Olha a dica importante, gurias, pra gente não ficar com a sobrancelha muito escura. Tá aí, pra quem já fez micropigmentação. No teu caso, tu já tem micropigmentação, Sim, né? eu tenho. Então é o que eu tô fazendo aqui, ó. Eu tô usando esse tom mais claro para preencher toda ela. Como tu já tem a micro, eu não preciso usar tons Um tom mais escuro. escuros. Ah, ok. Então só o tom mais claro já é suficiente para eu fazer esse preenchimento e deixar a sobrancelha no aspecto natural. E tu percebeu que não precisei puxar muito a sobrancelha, não precisei arrastar demais. Olha a diferença de uma para outra, é verdade. Nós estávamos finalizando ali no outro vídeo. Pra ficar com a sobrancelha linda. Olha só. Exatamente. E bem natural, não ficou aquela coisa muito escura. Finalizada essa maquiagem, o que nós fizemos aí? Higienizamos bem a pele, nós que lindo. colocamos uma boa base de acordo com o tom ideal para a tua pele. Colocamos o corretivo para fazer a correção e iluminação. Depois desse corretivo, nós colocamos o pó translúcido para fazer a selagem da pele. Né? Depois da selagem, nós colocamos o pó de acordo com o tom da tua pele, que foi o pó soltinho que eu usei, que também pode ser usado o pó compacto, aquele que pode levar na bolsa. Logo em seguida, o blush mais rosadinho, lembra da marquinha do sorriso, né? Aplicado o blush, pode aplicar o pó compacto mais clarinho também embaixo dos olhos. Nos olhos nós usamos uma única cor de sombra e olha que bonito que ficou. Foi só um tom de marrom no canto externo dos olhos. O mesmo tom nós usamos na parte de baixo com o pincel. Pode usar um lápis marrom, pode usar um lápis preto, mas com mais ênfase no canto externo dos olhos. Sim. Aplicado o delineador, também com prática, né? Tem que ter a prática, não adianta, tem que treinar
né? Se tu não treinar, tu não vai ter a É prática. que nem cílios postiço. Eu acho que cílios postiço é uma questão de prática também. Se a gente não praticar, a gente nunca vai conseguir colocar. Eu sou uma negação em cílios postiço. E aí fica aquela dica, né? Então tu pode aplicar pode aplicar então o delineador da metade pro final, ou pode fazer tracinhos, né, pontinhos e ligar os pontinhos lá no final. Ótimo. Máscara de cílios pode aplicar em cima e embaixo, depende do gosto, né? A sobrancelha, lembra de um corretivo bem suave, de cores bem suaves para não pesar a sobrancelha, e aí tá finalizada a maquiagem. É isso aí. E aí, pessoal, gostaram das dicas? Olha que tem muita dica, né? São muitas coisas. Eu adorei, uma maquiagem super suave, pro dia a dia mesmo, que a gente faz em casa fácil, fácil, fácil. Não é nada complicado de fazer. Mas eu quis trazer aqui o Alex, porque ele deu várias dicas extremamente importantes, né? Como essa questão do corretivo, a questão de usar o corretivo na sobrancelha. Me tirou algumas dúvidas, como, por exemplo, o delineador, o lápis labial, que eu achei que era uma coisa que, de repente, nem estava se usando mais, mas claro que se usa, né? Porque tem coisa na maquiagem também, assim como na moda, as coisas vão e voltam, né? Então é isso, gostaram? Que tal um desafio? Será que vocês conseguem fazer em casa? Eu tenho certeza que sim. Então acompanhe sempre a Anapes nas redes sociais, @Anapes na TV ou hashtag Anapes em casa, tá bom? Essa é a minha dica. Tô desafiando vocês. Quero ver todas maquiadas. Um grande beijo e até a próxima.